missionária. Muito bem, eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite um pouquinho lá do texto de Romanos. Há algum tempo, nós ministramos lá em Nazaré, na presbiteriana do bairro Nazaré, todo o livro de Romanos. Nós dedicamos lá mais ou menos 2 anos para fazê-lo, e para mim foi muito edificante, né? Alguns alunos meus dizem o seguinte: olha, eu não me atrevi ainda a pregar em Romanos, né? Ou algum outro texto da Escritura. Eu falei assim, na verdade também, eu não me atrevi, eu fui com muita humildade para o livro de Romanos. Mas uma dica que eu dou para os meus alunos no seminário é que quando eu vou pregar um livro da Escritura lá em Nazaré, e toda a vida eu fiz isso, nesses mais de 20 anos que estou em Nazaré, eu sempre foquei no livro e vou até o final. Então, abordei vários livros das Escrituras lá com a nossa igreja no bairro Nazaré. Inclusive, gosto muito dos catecismos breve e maior. Eu preguei todas as perguntas dos catecismos breve e maior. Quando eles convergiam, os associavam. Eu preguei lá por uns 5 anos na escola dominical, pregações de 20 minutos, né, cada pastoral. Hoje mesmo eu preguei lá, só apenas recapitulando, um pouquinho do 6º mandamento da lei de Deus. São 20 minutos, né, de preleção aos domingos pela manhã. Então eu queria trazer para os irmãos aqui em Romanos, a dica que eu dou para os meus alunos, que eu sempre faço, quando eu prego num livro inteiro lá em Nazaré, eu sempre leio devocionalmente um comentário desse livro. Pego um comentário todo para ver se eu posso andar por aqui. Aí depois eu compro outros comentários, né? Então, para o Romanos, eu tinha lá pelo menos uns 4 bons, né? Que é o Yamorin, Calvino, Sproul e também Stott. Então, fiz uma boa montaria, né? Em cima de bons cavalinhos, né? E tal. Mas primeiro eu li um comentário todinho, tá? Para ver se eu podia trabalhar em cima de Romanos. E aí cheguei aqui no texto da transição. Romanos 11, para mim, versos 33 a 36, é um texto transicional. Você deixa agora a doutrina e passa agora para a prática, porque os capítulos 12 em diante, né, 12, 13, 14, 15, 16, são capítulos que indicam prática pura, mas até o 11 é só doutrina, só doutrina. E aí Paulo fica assim tão extasiado com tanta doutrina, ele começa com o Evangelho, logo no primeiro capítulo, não me envergonhe do Evangelho, e termina com o Evangelho, lá no 16, lá no finalzinho. E no meio dessa caminhada, ele trata de depravação total, logo depois que trata do Evangelho, ele trata de depravação total, aí ele fala aqui da eleição, da santificação, a justificação vem antes, né, ali da santificação. Depois, no capítulo 9, ele fala da eleição novamente, decreto eterno. Capítulo 10, como Deus alcança os eleitos dele, ele elege não somente pessoas, mas ele elege também o método. Capítulo 10 é a evangelização, nós temos que enviar. E aí o capítulo 11, né, ele fala como Deus vai lidar com os judeus, a tratativa com eles no futuro, e aí do 12 em diante nós vemos a prática. E aí ele fica tão extasiado que ele diz isso que nós vamos ler aqui agora. Vamos ler juntos Romanos, capítulo 11, para mim é uma transição, versos 33 a 36. E aí eu quero focar a temática aqui nessa noite, uma doxologia, entre aspas, carregada de Deus. Uma doxologia carregada de Deus. Vocês vão ver por que eu escolhi esse tema, uma doxologia carregada de Deus. Então vamos ler juntos aí esta doxologia carregada de Deus, né? Leiamos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu não quis incomodar o Ânima, porque eles já estavam lá com as canções prontas, mas nós poderíamos ter sugerido, né? A profundidade da riqueza. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque Tu nos trazes aqui nesta noite para
nós cultuarmos o Teu nome. E nós o fazemos, ó Deus, por meio do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que é o princípio de todas as coisas. Obrigado, Deus querido, por aceitares o nosso culto também, a nossa adoração, a nossa doxologia nessa noite. Que Tu nos abençoes para nós cobrirmos esse texto, sendo fiéis à Tua palavra, e que ao final nós tenhamos uma boa aplicação para o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que uma das expressões mais comuns que nós temos ouvido quase que o tempo inteiro é glória a Deus. Glória a Deus. É uma expressão muito, já virou até uma expressão muito coloquial, né? Todo mundo diz glória a Deus, até incrédulos dizem glória a Deus. Mas talvez é uma expressão que nós proferimos muito, motivados por uma bem-aventurança que a gente experimentou, uma bem-aventurança. Mas dificilmente nós vemos uma pessoa dando glória a Deus por contemplar sua soberania, por estar extasiado por sua grandeza, por seu poder, por sua majestade. Se você ler um devocionário de John Piper, eu leio lá esse devocionário de vez em quando com os meus alunos. A gente começa as aulas com um pequeno momento devocional, e eu leio muito, né? Provar e Vede, do John Piper. Uma das pastorais dele, ele fala de quanto Agostinho ficava extasiado ante a grandeza de Deus. Ele fala que os pregadores de hoje não ficam muito motivados quando falam da soberania de Deus. Não dão aquela devida glória e doxologia quando falam da soberania de Deus. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo tratando da soberania de Deus quase que o tempo inteiro nesse livro, que algum teólogo diz que aqui é a catedral, né? A catedral da fé. Eu não sei se me lembro bem lá do início, quando eu comecei o Romanos, tratando um pouco do corolário do livro, não vou falar disso aqui, não dá tempo. Eu não sei se foi Calvino que teria dito que se nós entendemos Romanos, nós entendemos toda a Escritura. Se entendemos Romanos, esse arcabouço todo teológico tão profundo, nós entendemos toda a Escritura. É por isso que Paulo chega aqui, antes de tratar de assuntos mais práticos, ele fala assim, e a expressão é isso mesmo. É um extasiamento que com o qual nós deparamos aqui. Profundidade, né? Então, veja bem, poderia talvez ser por Deus ter lhe revelado a grandeza do Evangelho, com o qual ele começa o seu livro, por Deus ter lhe revelado, por exemplo, o aspecto da depravação do homem, o homem totalmente depravado, o homem todo e todo homem, e por Deus ter lhe revelado, por exemplo, a doutrina da soberania desde os tempos eternos, ensejando justificação, regeneração, santificação, glorificação, essas doutrinas todas, as quais nós chamamos doutrinas da graça, a doutrina da providência, a doutrina das missões, no capítulo 10, talvez essas coisas todas tenham enchido o coração de Paulo para ele dizer, profundidade. E aí nós deparamos aqui com o que eu chamo de doxologia carregada de Deus. Eu chamo de doxologia carregada de Deus porque aparece a palavra glória aqui, e a palavra doxologia é feita de duas outras palavras gregas, doxa, que é glória, mais logia, que é palavra. Ou seja, é uma moção de glória, de louvor, é um reconhecimento de glória em palavras, né, em manifestações em palavras da grandeza do nosso Deus. Eu chamo essa doxologia de carregada por Deus por duas razões. E eu vou tratar dessas razões aqui agora, né? Essa doxologia carregada de Deus, no primeiro momento, meus irmãos, é porque trata-se de um extasiamento humilde ante tanta riqueza. Os versos 33, 34 e 35 vão nos falar dessa grande riqueza, meus irmãos. Interessante que ele vai fazer 3 perguntas aqui. E depois, no verso 36, ele traz também 3 ideias interessantes em relação a 3 perguntas que eu chamo de perguntas de retórica, para as quais nós só temos uma resposta: ninguém. As perguntas que nós vamos ver aqui. Mas quando ele fala, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento
de Deus. Não se trata apenas de uma riqueza temporal ou material. Eu sei que Deus é o Senhor de toda a terra, o Senhor é a terra e a sua plenitude, mas quando Paulo fala assim, ó profundidade da riqueza, ele continua. Não é uma riqueza aqui temporal, não é uma riqueza material, mas é a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Não há nada igual. Quando nós deparamos com temas difíceis, como, por exemplo, da predestinação, do decreto de Deus, da soberania de Deus, da responsabilidade humana, e nós não temos, às vezes, uma saída para isso, nós só temos que dizer, Deus é sábio no que faz. Ele acerta em tudo o que faz. Quanta riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. E outra coisa, essas coisas atreladas a uma outra doutrina fantástica, a da misericórdia de um Deus que gosta de salvar. Essa riqueza é profunda porque trata de coisas da eternidade, as quais depois, no tempo e na história, nós as conhecemos como atreladas ao desejo de Deus de salvar vidas. Então, Paulo fala que essa riqueza tremenda é quanto à sabedoria do conhecimento de Deus. É uma sabedoria tão grande, uma riqueza tão grande, meus irmãos, que seus juízos são insondáveis e inescrutáveis os seus caminhos. O apóstolo Paulo, segundo alguns comentaristas, na verdade, ele usa aqui os termos intercambiáveis, mas os termos os quais ele usa aqui querem dizer uma e a mesma coisa. Ele intercambia aqui os termos, mas exatamente para dar densidade ao seu conteúdo. Quando ele fala assim, ó profundidade da riqueza, quão insondáveis, inescrutáveis são os seus caminhos, ele fala de sabedoria, conhecimento, juízo, caminho, que são uma e a mesma coisa, são aquelas ordenanças divinas ou a maneira divina como Deus age e governa todas as coisas. Isso faz parte da sabedoria, dessa riqueza, da sabedoria de Deus. Por isso, meus irmãos, a sabedoria é tão grande, tão profunda, que nós jamais podemos esgotar Deus. O Calvin dizia que o finito não pode conter ou apreender a plenitude do infinito. Irmãos, nem no céu vamos conseguir exaurir Deus. Nem no céu vamos conseguir exaurir Deus. Então, a profundidade, aqui eu vou cometer uma redundância, né? A profundidade de Deus aqui, da sua sabedoria, do seu conhecimento, meus irmãos, é tão grande, é tão profunda, que nós não conseguimos sondá-la. Embora nós possamos falar dessa sabedoria, porque ela é cognoscível, porque ela está na Bíblia. Podemos até não compreendê-la toda, nem exauri-la, mas ela é cognoscível, uma vez que nós podemos conhecê-la um pouco dentro daquilo que Deus revelara em sua santa palavra. E já nos é muito rico, meus irmãos. E mesmo quando Deus se revela a nós nas Escrituras Sagradas, o que João Calvino chama de dizer de uma doutrina da acomodação, porque Deus é um totalmente outro, e Deus precisa ser conhecido por nós, mas nós somos criaturas tão tacanhas, mas Ele se acomoda a nós como uma ama que balbucia lá para cima do bebê, e Ele o faz através das Escrituras. E mesmo com esta revelação aqui, nós não o esgotamos, mas essa revelação já nos é demasiadamente grande, a qual nós também não conseguimos explorar toda. Eu achava interessante quando o reverendo Ludigero chegava naqueles primeiros dias de aula lá no seminário, perguntando para os calouros, né? Quanto vocês entendem de Bíblia? Aí uns dizem assim, 60%, outros 50%, então venha aqui para o meu lugar para você ministrar aulas no meu lugar. Então Paulo fica extasiado, meus irmãos, quanto a tudo quanto lhe fora revelado, né? E eu fico pensando ainda naquelas coisas as quais Deus não nos revela, né? Como diz lá em Deuteronômio 29, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E quando o Moisés fala aquilo que as coisas reveladas pertencem a nós, nossos filhos, ele quer dizer assim que, então, se elas foram reveladas a nós e aos nossos filhos, cumpramos-nas. É isso que Moisés quer dizer. Mas as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus. O R. Sproul, comentando esse diz que a mente do ser humano mais genial desse mundo,
né? Tem mais ignorância do que conhecimento. Mas a mente de Deus não há desconhecimento ou ignorância. Nela não há senão sabedoria e conhecimento. Com isso, nós rechaçamos completamente uma teologia que está aí na praça, mas que já era lá da patrística, e que ela fora ressuscitada mais recentemente, que é o famoso ateísmo, ou teísmo aberto, ou a doutrina relacional. Aquela que chega a afirmar que, em relação às catástrofes, às intempéries, às desgraças da vida, Deus deu-se o luxo de não conhecê-las, para não se culpar a Deus. Mas nós culpamos mais a Deus quando dizemos que Ele não conhece essas coisas, do que dizer que Ele as conhece, que Ele as dirige, e que tudo, na sua sabedoria, redundará na sua glória no final. Nós fazemos pouco caso de Deus quando dizemos que queremos inocentá-lo das catástrofes, das desgraças que existem na natureza, ou dos castigos que a natureza recebe. Meus irmãos, e o verso 34, aí nós temos 3 perguntas. A primeira ocorre no 34. Quem conheceu a mente do Senhor ou foi o seu conselheiro? Talvez Paulo estivesse se inspirando aqui em Isaías 40, 13 e 14. Isaías 13, 14 diz assim, 40, 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? Aqui nós deparamos com uma pessoa bendita do Espírito Santo, que denota a sua divindade. Pois se aqui quem conheceu a mente do Senhor, e lá no Velho Testamento diz quem guiou o Espírito do Senhor, logo pressupõe-se que o Espírito do Senhor é uma pessoa da Trindade e é tão divina quanto as outras pessoas da Santíssima Trindade. Com quem tomou ele o conselho, ou seja, o Espírito Santo, e aqui Paulo fala que é o Senhor, né? No caso, o Senhor Jesus, ou o Senhor Deus, né? Que ele desse entendimento, ele ensinasse o caminho do juízo, ele ensinasse o conhecimento, ele mostrasse o caminho do entendimento. Paulo certamente se inspirou nesse texto aqui do profeta Isaías, e eu creio que esses versos aqui de Isaías corroboram perfeitamente com a riqueza da sabedoria a qual nós estamos tratando aqui no versículo 33. Irmãos, nós só conhecemos a mente do Senhor dentro daquilo que Ele se dá a revelar a nós. Daí, quando nós nos convertemos e começamos a entender a doutrina da redenção e nos envolvemos com a palavra de Deus, nós chegamos a afirmar, como o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 2,16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, porque o Espírito Santo que habita em nós e que é Deus e que sonda Deus, traz Deus até nós, através da palavra que Ele mesmo soprou, a palavra do Espírito Santo. Ele habita em nós e nós somos favorecidos, como diz Romanos 8, com os seus gemidos inexprimíveis em nós. Glória a Deus por isso. E Ele faz de forma perfeita, nos explicando a palavra de Deus. Portanto, irmãos, é tanta revelação nas Escrituras Sagradas que nós ficamos com a Bíblia, né? A vontade revelada de Deus. E eu sempre falo para os meus alunos, se as Escrituras não são completas, suficientes, inerrantes, que se nós não damos conta desse tanto de revelação, para que nós ficamos à procura de outras revelações. E uma outra dica que eu dou para eles quando ministro para eles pneumatologia, né? Para que nós vamos procurar novas profecias? Se as pessoas dizem que recebem revelações e elas são redundantes com o que já têm, então é impróprio. Mas se elas falam aquilo que é contra a revelação que nós temos, então é heresia. Fiquemos com a palavra de Deus, que é completa, inerrante e da qual nós não damos conta. Olha a profundidade da riqueza. Tudo tem seu limite, mas o Salmo 119 diz que a palavra de Deus é ilimitada. É ilimitada. Vamos passar a vida inteira sem pregar a palavra toda, sem esgotá-la toda. Mas a segunda pergunta quem é que foi o conselheiro de Deus, né? Quem conhece a Deus? A primeira pergunta, quem pode esgotar Deus? A segunda, quem é que pode ser conselheiro de Deus? Irmãos, nós não conseguimos sondar nem mesmo as pessoas à nossa volta, às quais nós aconselhamos. Uma outra matéria que eu trabalho lá no seminário é aconselhamento bíblico, né? E eu falo para os meus alunos, citando o Tripp, aquele livro Instrumento nas Mãos do Redentor, lá no final ele tem uns apêndices interessantes, ele diz que muitas vezes o nosso aconselhando nos engana. Já aconselhei pessoas, por exemplo, casais, pessoas às quais na primeira sessão de aconselhamento até lhes prescrevi alguma coisa como tarefa,
E no segundo encontro, não, pastor, não é muito bem aquilo que eu quis dizer na primeira sessão. O nosso pecado é esse. Nós não conhecemos as pessoas com as quais nós conversamos e nós tendemos a querer dar conselhos a Deus. Você já pensou, muitas vezes, quando você ora ao Senhor, você já vem com N soluções para Deus, Senhor, poderia ser nessa direção, ou naquela, ou naquela. Mas quem foi o seu conselheiro? Paulo está perguntando aqui. E às vezes nós procuramos alguns conselheiros na igreja da parte de Deus, mas nós já vamos com respostas prontas. Como se Deus falasse por nosso intermédio que já vamos levar as respostas prontas àqueles que nos aconselham. Meus irmãos, eu olho para a palavra de Deus, lá no Salmo 119, 24, também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Então, a palavra de Deus nos aponta os verdadeiros conselhos de Deus e por expor-nos, por confrontar-nos em nossos pecados, e ali nós nos vemos aconselhados por Deus e nunca querendo dar conselhos a Deus com as nossas N soluções. E a terceira pergunta aí, será que alguém seria credor de Deus? Porque o verso 35 diz assim, meus irmãos, o 35, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído. A gente já se acostumou a ouvir o tempo inteiro, Deus te pague, Deus te pague, Deus te pague. Deus deve ser um grande devedor por aí afora, né? Na verdade, meus irmãos, nós é que estamos todos endividados com Deus. E glória a Deus, Ele já pagou a nossa dívida do pecado, do passado, do presente e do futuro. É óbvio que quem está em Cristo não vai querer pecar nunca. Ele foge do pecado para o qual ele corria antes. Mas ele foge do pecado. Mas ele sabe que o que Deus fez naquela cruz, através do seu Filho, o que ele fez ali, é uma solução para os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Ninguém é credor de Deus. Ninguém é credor de Deus. E quando Ele nos dá alguma coisa, não é porque Ele nos retribui. Até que nós usamos duas expressões na teologia sistemática para falarmos, por exemplo, daqueles mandamentos os quais nós cumprimos e Deus, então, nos abençoa por nós os cumprirmos, é chamado de justiça remunerativa. Mas aqueles que cometem contra Deus, eles recebem uma justiça, então, retributiva. Mas, meus irmãos, Deus nos dá todas as coisas gratuitamente, e se nós lhe devolvemos alguma coisa, nós fazemos exatamente como Davi, lá em 1 Crônicas 29, tudo vem de ti, Senhor, e das tuas mãos tu damos. Quando eu penso nessas coisas, nessas perguntas que são levantadas aqui, eu me volto lá para 1 Coríntios 4, 7. A pergunta que Paulo faz aos crentes lá do Corinto que estavam brigando, que estavam sendo partidaristas, um de Apolo, de Paulo, de Cefas, ele fala assim, pois quem é que te faz sobressair? Uma perguntinha. E que tens que não tenhas recebido? Segunda pergunta. E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? 3 perguntas num versículo só. C.S. Lewis, no livro que eu li dele, Um Ano com C.S. Lewis, do Elben César, ele organizou vários pensamentos de C.S. Lewis em um ano, né? Um devocionário de um ano. E o C.S. Lewis chega a dizer o seguinte, Deus não nos irá amar porque somos bons, mas Deus nos fará bons porque Ele nos ama. Da mesma forma que o telhado de uma estufa não atrai os raios do sol, porque é brilhante, mas se torna brilhante porque o sol brilha nele. São 3 perguntas de retórica aqui, meus irmãos. É lógico, se são de retóricas, elas estão subentendendo o tempo inteiro aqui respostas negativas, né? E aí isso vai afirmar agora, vai trazer uma afirmação positiva do verso 36, que é o nosso segundo momento. Então, essa doxologia carregada de Deus trata-se de um extasiamento pela grandeza, pela soberania de Deus, né? No primeiro momento aqui, meus irmãos, tanta riqueza, né? Humilde, uma admissão humilde da riqueza de Deus, mas no segundo momento essa doxologia carregada de Deus trata de um reconhecimento de sua total soberania. Se lá nós nos humilhamos ante tanta riqueza, agora nós reconhecemos com humildade a sua total soberania. E aí o verso de número 36 diz assim,
porque dele. Então, nós temos 3 perguntas, né, de retórica. Agora, nós temos aqui também, 3 respostas bem positivas, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, quando nós defendemos a soberania de Deus com temor, com conhecimento, com alegria, nós não temos outro resultado senão essa doxologia. Ó profundidade da riqueza, glória seja dada, pois, a ele eternamente. Para mim, isso aqui é a chave de ouro com a qual o apóstolo Paulo encerra aquele arcabouço de doutrinas, até o capítulo 11. É a chave de ouro. O desfecho, né? Parte do evangelho, passa pela depravação total, passa pela eleição, pela justificação, pela santificação, pela glorificação, e aí, então, há um desfecho aqui de todas essas doutrinas da graça. E aí, meus irmãos, as 3 afirmações que nós temos aqui. A primeira delas, ele é a fonte de todas as coisas, porque dele. Aqui nós temos aqui que nós podemos chamar na teologia de uma causa não causada, porque dele. Ninguém causou Deus. Dele. Ele é a causa primária de tudo. Nele começa o universo, começa todas as coisas. Aí, quando nós afirmamos que ele começa todas as coisas, nós sempre nos reportamos à Gênese. Se a cultura de hoje se reportasse sempre à Gênesis, nós não teríamos essas aberrações que nós temos por aí afora, especialmente em relação à ideologia de gênero. Estou citando apenas uma das aberrações. São muitas outras. Mas se nós voltássemos sempre à Gênesis, a criação de todas as coisas, e é interessante que nós começamos com a criação de todas as coisas, você vai para o Apocalipse, você vê um louvor intenso, exatamente com aspectos criacionais. Um louvor todo carregado de um sentimento criacional. Deus criou todas as coisas, tanto em Gênesis quanto também em Apocalipse. Porque ele não é apenas o proprietário, ele não detém todas as coisas, ele é o proprietário sim, mas ele é a origem de todas as coisas. Nós não trouxemos nada para esse mundo e nada daqui levaremos. Quando eu falo sobre isso, irmãos, porque dele são todas as coisas, eu penso que tudo quanto nós temos, nós estamos apenas administrando aí pro tempore. Deus coloca suas dádivas em nossas mãos, Deus coloca seus bens em nossas mãos, para nós administrarmos para Ele e para sua glória temporariamente, porque nada trouxemos e nada levaremos daqui. Ele é o princípio de toda a verdade. Agora eu pego aqui um pouquinho no Sproul, porque dele, ele não é apenas o criador de todas as coisas, mas ele é o princípio de toda a verdade, inclusive da verdade objetiva. Mas é impressionante como que o existencialismo avança cada vez mais nessa esteira ou nessa agenda muito progressista ou marxista cultural, meus irmãos. Não há verdade objetiva, é tudo relativista, mas Deus criou a verdade absoluta, meus irmãos. Não há esse negócio de verdade relativa. Verdade descreve estados de coisas reais, as quais Deus criou. Deus é verdade e Ele criou uma verdade também absoluta, e nós cremos nas Escrituras Sagradas como a palavra absoluta de Deus. Ele é a fonte de toda a verdade absoluta e nós cremos nessa verdade objetiva. Ele a criou também. O Sproul, tratando inclusive de ateus ou existencialistas, né, que não creem em absolutos, ele faz uma colocação muito interessante. Se Deus não existe, então minhas orações, minha crença nele, não tem o poder de trazê-lo à existência. Contudo, se ele existe, sua incredulidade, desinteresse e até hostilidade contra ele não tem o poder de destruí-lo. Eu repito, se Deus não existe, então minhas orações, minha crença nele não tem poder de trazê-lo à existência. Contudo, se ele existe, sua incredulidade, desinteresse e até hostilidade contra ele não tem o poder de destruí-lo. Porque dele. Ele é a causa não causada. Mas também por meio dele, né? A segunda causa que nós temos aqui, afirmativa, ele é o meio. Ele é a causa, mas ele é o meio, e eu diria que agora ele é essa causa eficiente. Ele é uma causa não causada, mas ele é uma causa eficiente também. Ele cria todas as coisas, mas ele cria instrumentos também para gerir todas as coisas. E ele o faz para a sua glória.
E mesmo que nós não entendamos muitas de suas ações, a maneira como a providência caminha, no final de tudo, nós veremos que o Senhor vai manifestar a sua sabedoria completa. Ele é a causa eficiente. Ele é o instrumento pelo qual todas as coisas acontecem, mesmo aquelas coisas estranhas, nós achamos estranhas, né? As quais não entendemos, mas Ele está no seu trono. Ele domina, soberano, sobre todas as coisas. De vez em quando, alguns crentes acham que Deus perdeu o seu trono, dada a maldade que campeia livre aí no mundo, né? Deus não perdeu nada do seu trono. Ele dirige a história. Ele dirige a história. E no final de tudo, Ele vai se mostrar esse Deus sábio, todo-poderoso, todo capaz naquilo que Ele planejou. E é interessante que, falando do meio, né, que essa causa é eficiente por meio dele, nós podemos lembrar também, meus irmãos, que a nossa salvação é um meio que Ele cria. Ele o faz por meio de Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo nós podemos acessar a Deus, ir a Deus. Não há nenhum outro meio pelo qual importa que nós sejamos salvos. Nenhum outro nome foi dado no céu, na terra, pelo qual importa que nós sejamos salvos. O meio é Jesus Cristo. As pessoas hoje, os liberais, querem ter Jesus Cristo como um exemplo, um paradigma, um exemplo moral. Ele foi um grande homem. Não há redenção fora de Jesus. Nós não pregamos uma palavra, um evangelho moral. Tem muitos por aí que pregam uma palavra moral muito boa. Que tal, por exemplo, Seixonoe da vida? Muitas pessoas que são extremamente morais lá. Mas o evangelho que nós pregamos é um evangelho redentor. Somente por meio de Jesus Cristo. O meio é dele. Nós não podemos conceber Jesus Cristo apenas como uma figura poderosa, importante na terra, moral. Nós devemos concebê-lo como meio, o único. Porque, não obstante ele ser homem, que um dia se fez homem completo, mas ele sempre foi Deus, o Deus eterno. Uma das pessoas da Trindade, que no conselho eterno da Trindade, se interpôs. Eu vou morrer por esse povo que Deus escolheu desde a eternidade. É o meio. É o meio. E aí, meus irmãos, falando ainda do meio, o nosso louvor é também por meio de Jesus Cristo. Nós estamos aqui nessa noite e o nosso louvor, eu creio, que vai passar do teto, porque é por meio de Jesus Cristo. Hebreus 13:15, por meio de Jesus, pois, né? Nós vamos adorar a Deus, por meio de Jesus, pois, nós devemos servir ao Senhor, e não tem uma outra maneira de fazê-lo. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus 13:15, não se esqueça disso aí, né? É por meio de Jesus que nós podemos louvá-lo. Daí Davi dizer, né? Tudo vem de ti, Senhor, e das tuas mãos tu damos. Nós não poderíamos sair daqui agora se Deus não permitisse. Nós não poderíamos nos locomover aqui agora se Deus não tivesse um meio fantástico. E para mim, a pessoa do Espírito Santo, eu falo para os meus alunos que a pessoa do Espírito Santo, com todo respeito, não desmerecendo as outras pessoas da Trindade, é talvez a pessoa mais, como diz o Frederic Brunner, é a pessoa mais executiva da Santa Trindade. Ele está ali na criação, pondo ordem em tudo, né? Ele sopra as Escrituras, ele traz Jesus no ventre de Maria, ele conduz Jesus para lá e para cá, leva Jesus para ser tentado, ressuscita Jesus, e depois Jesus então revela no dia de Pentecostes. Ele se esconde, revela o Pai, como uma figura executiva, depois ele se esconde, revela a pessoa do Filho, quando ele é encarnado, depois Jesus no Pentecostes o revela. Mas é interessante, esse Espírito maravilhoso é o Espírito que governa todas as coisas, se há vida no universo é porque Ele está organizando e mantendo todas as coisas. Ele é o meio, meus irmãos. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Se você quiser mais, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E agora eu digo, nada que nós fazemos, nada que nós venhamos a dar aqui nesse culto ou em qualquer outro lugar, não passaria do teto se não fosse por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele também é o meio do nosso louvor. Mas ainda uma terceira afirmação
ele é o alvo, né? Porque diz assim, por ele, por meio dele, e depois diz assim, para ele, para ele. Aí ele é a causa última. Ele não é somente a causa não causada, mas a causa eficiente, mas ele também é a causa última, né? Para ele são todas as coisas. E quando a gente fala que para ele são todas as coisas, indica propósito, finalidade. É o telos, né? É uma ação teleológica, tem uma finalidade, tem um propósito no final. Eu sei que tudo pertence a ele, mas tudo que ele faz e planeja volta para ele mesmo do jeito que ele planejou. É nesse sentido, né? Para ele são todas as coisas, meus irmãos. Nós não sabemos como tudo vai convergir no futuro, não sabemos. Nós não entendemos, por exemplo, muito da famosa teodiceia, que é a teologia do mal. Já arranhei um pouquinho falando sobre teologia do mal, teodiceia, lá na nossa igreja. Não esgoto o assunto. Eu não entendo muito a teologia do mal, mas eu sei que todas as coisas vão convergir para a glória de Deus. Aí eu vou dizer como o Paulo César do Logos, né? No final de tudo, Deus será louvado. Deus será louvado. Nós diremos sempre, como está no Salmo 115:1, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. E aí essa causa final, a ele seja a glória eternamente. A palavra doxa que está aqui corresponde a kavod, lá no hebraico, glória. E sabe o que é glória, meus irmãos? É um peso. Indica o peso da grandeza de Deus. Glória seja dada a Deus. É um peso. A luz da glória de Deus nunca se extingue, meus irmãos. Essa glória estava lá em cima do tabernáculo, apontando para uma glória maior, Jesus Cristo, que veio tabernacular conosco. Ele é dessa doxa fantástica, essa doxa maravilhosa, a glória de Deus. É tanto que lá em Apocalipse, lá no finalzinho de Apocalipse, diz que lá no céu não precisa de luz, porque o Cordeiro é a luz, é a glória, é esse peso de glória. Glória, doxa, kavod, né? Aí nós voltamos, quando glorificamos a Deus, nós voltamos ao princípio, para o fim, para o qual fomos criados, que é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Contudo, a maioria, mesmo no final, reconheça o Senhor, não desfrutará desse Senhor. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, ainda que muitos o farão tardiamente, né, num momento impróprio, mas essa é a glória com a qual nós glorificamos a Deus, voltando ao princípio, quando nós somos redimidos, para o fim principal para o qual nós somos criados. Eu quero concluir, então. Nós temos aqui uma doxologia carregada de Deus, do início ao fim. Trata-se de um extasiamento humilde ante tanta a riqueza. E segundo, trata-se de um reconhecimento da total soberania de Deus. Porque dele, para ele, por meio dele, por ele são todas as coisas. Algumas aplicações breves aqui para nós terminarmos. A primeira aplicação. Diante do que nós vimos aqui exposto, meus irmãos, diante da palavra de Deus, devemos nos humilhar ante tanta soberania. Irmãos, quanto mais conhecemos a Deus em sua palavra, mais nos humilhamos. Uma das evidências de que nós estamos realmente conhecendo a palavra de Deus e o próprio Deus dentro daquilo que se revela é a nossa humildade. E isso nos faz bem. Eu cito muito para os nossos alunos, quando eles começam o curso deles lá no seminário, o livretinho publicado aqui no Brasil pelos puritanos, a vida espiritual dos estudantes de teologia. E aí eu falo para os meus alunos que eu gostaria de vê-los formando aqui no 4º ano do seminário, mais crentes do que nunca, porque eles estão estudando a melhor coisa do mundo, teologia. E aí o Benjamin Warfield diz o seguinte, que nós temos o privilégio de estudar sobre Deus, dentro do que Ele revelou. E quanto mais teólogos nós nos tornamos, mais crentes nós vamos ser. Assim deveria ser. Essa é a evidência de que nós, de fato, somos verdadeiros teólogos. Humilhação. Diante de tanta soberania, nossa petulância, convencimento, são evidências do nosso pouco contato com a revelação de Deus das Escrituras. Ou então, se nós alegarmos que estamos tendo um contato diário com as Escrituras Sagradas, mas nós não mudamos, aí é para ligar a antena.
porque aí nós estamos sendo endurecidos. Isso é um perigo. É um perigo. Humilhemos-nos ante tanta soberania. A nossa adoração precisa ser reverente. Nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. O Sproul diz novamente, muitos não possuem a menor ideia do que estão lidando com aquele de quem os próprios anjos escondem os olhos enquanto louvam-lhe a glória. Então Deus não tem nada que nos restituir. Tem uma canção por aí, restitui o que é nosso. O que é nosso é perdição, é condenação. Restituir o quê? Será que nós vamos querer que Deus nos restitua condenação? Porque é isso que Ele tem que nos restituir, se Ele o fizer. Ele não tem que nos restituir. E nem nós conseguimos lhe restituir alguma coisa, né? Gosto muito daquela palavra, finalzinho lá de 2 Coríntios, quando... 2 Coríntios 9, versículo 15, quando Paulo fala assim, graças a Deus pelo seu dom inefável. Sabe o que é um dom inefável? Dureia ali. Dom ali não é rares de dom, habilidades. O dom ali é dureia, é uma graça que eu recebi sem merecer e uma graça que eu jamais posso retribuir. Esse é o dureia, graças a Deus pelo seu dom inefável. E a segunda aplicação e última, meus irmãos, é que nós devemos descansar, então, nos braços de um Redentor tão soberano. Se entendemos isso, então descansemos. As tuas mãos dirigem o meu destino, acaso para ti não haverá, é aquele hino que nós cantamos aqui em nossa igreja, né? Descansemos nos braços do nosso Redentor tão soberano. Os redimidos sabem que Deus os guardará até o dia final, como diz o hino 105, né? Eu sei que tenho crido. Estou bem certo que é poderoso, guardará o meu tesouro até o dia final. Os crentes sabem que Deus haverá de cumprir todas as suas promessas. E o mais importante, o ápice dessa palavra aqui nesta noite, os crentes sabem que Jesus Cristo, uma das pessoas da Trindade, é esse Deus soberano, poderoso, meus irmãos, que nos fora revelado de uma maneira muito especial, nós que somos redimidos. Esse Jesus que, no conselho eterno da Trindade, se interpõe como aquele que virá e vai cumprir o plano para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. Eu digo que ele está no meio desse texto aqui, porque ele é a fonte. Se você olhar João, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, Cristo. E por meio dele foram criadas todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele é o princípio de todas as coisas. Esse verbo que nós adoramos aqui, Jesus Cristo. Colossenses diz que nele tudo subsiste. Nele nós somos aperfeiçoados, meus irmãos. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim, o primeiro e o último. Olha que interessante. Por ele, por meio dele e para ele. Ele é o princípio, ele é o fim. Nós não lhe mudamos a vontade com as nossas orações. Não, nós reconhecemos a vontade dele, mas quando nós oramos, nós estamos humildes, crendo que ele não vai mudar a sua vontade, mas ele vai mudar o nosso coração. E ele vai nos fazer ver mudanças. Isso é que é o mais importante. Deus não muda. Mas ele nos muda e nos faz ver mudanças. Isso é fantástico, na soberania dele. Então, nós queremos cada vez mais a vontade dele, inclusive, de preceitos. Olha a vontade de preceitos. Às vezes nós queremos discutir certas questões para as quais nós não temos uma resposta e ficamos discutindo. Às vezes nós queremos entrar numa área que não é nossa, queremos, entre aspas, revelações novas, quando na verdade nós queremos buscar uma vontade decretiva e muito do que é vontade decretiva não nos é revelado, nunca nos será revelado, quando nós temos aqui uma vontade preceptiva, uma vontade de preceitos. E quanto mais conhecemos essa vontade de preceitos, mais nós carregamos nossa vida de doxologia. Nós passamos não simplesmente a proferir glória a Deus, mas viver uma vida doxológica. Quer comais, quer bebais.
ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Glória seja, pois, dada a Ele eternamente. Amém.